11 de abril de 2024, Netflix. Nesse dia, chegou o Bebê Rena. Uma série com título de programa de Natal e capa de filme de terror está arrebatando a audiência mundial e não é à toa. Trazendo uma história real de stalking, os personagens de um homem e de uma mulher se desafiam no jogo da perseguição, revelando haver muitos outros segredos humanos guardados no porão da alma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Olá, sejamos todos... Opa, já saí falando antes de sentar. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desta conversa que vamos ter sobre Bebê Rena, uma das séries mais angustiantes que eu já vi na minha vida. Estou até vermelho. Olha, fiquei até vermelho por causa dela. Não sei o que eu fiz aqui. Então, vou ficar mais de lado assim. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje é dia 24 de abril de 2024. São 7h30 da manhã. Eu terminamos de ver essa série ontem, dia 23 de abril, e eu acordei 3 horas da manhã falando, meu Deus do céu, o que eu assisti? Falei, eu quero saber, acordei, levantei, já pesquisei e tal, falei, vou fazer esse vídeo correndo, porque ele merece. Eu até mexi em tudo, esse vídeo está sendo editado correndo, está tudo correndo, porque eu achei que ele merecia que entrasse mais rápido no canal, pela qualidade da série e principalmente pela necessidade de conversarmos sobre tudo que ela traz. Ela é mais do que uma série de stalking. Bebê Rena, não falei o nome da série falando, chama Bebê Rena a série. Então muita gente fala, uma série sobre uma perseguidora, uma stalker e tal. Não, ela é mais do que isso. Ela é uma série sobre abuso, é uma série sobre o autossequestro quando você vive uma relação abusiva. Fiquei parando para pensar o quanto que a gente volta para os lugares que nos abusaram, o quanto a gente volta para as pessoas que nos abusaram porque quisermos. O quanto o abuso, e seja o emocional, financeiro, físico, o quanto o abuso te transforma num refém, porque até o ruim se torna confortável dependendo de como você está e dependendo de como o abusador conseguiu entrar em você, literalmente na alma. O quanto que a gente se permite pela vaidade termos pessoas tóxicas do nosso lado, o quanto uma pessoa stalker nossa, o quanto uma pessoa que persegue, ela passa a ser uma stalker chata depois de um período que você até se alimentou do fascínio dela por você. É complicado, a gente é humano e a gente é cheio de problemas e defeitos. E essa série, Bebê Rena, ela é muito mais forte porque ela é uma história real. O ator que faz a série é o Richard Gedd, é isso? Richard Gedd. É o Richard Gedd, o ator que faz a série, o ator principal, ele é o criador, o roteirista e a pessoa que viveu a realidade dessa personagem segunda, que ele faz o Donnie lá, ele faz o Donnie Doom, e tem uma personagem principal, Zaça, que é a stalker dele, que é a Jessica Gunning, que é a atriz, que faz a Marta. Então você tem esses dois personagens muito pesados, que são reais, e sendo que a pessoa que viveu o inferno está na sua frente na tela. E é muito corajoso desse ator, desse ser humano, desse homem, reviver e gravado e dividindo com todo mundo o que ele passou. Passa a ser isso uma terapia em grupo, de alguma maneira. Porque muitas pessoas, depois que assistem essa série, com certeza vão se sentir mais corajosas de falar sobre isso e vão se sentir menos sozinhas. Quem passa por relação abusiva se sente muitas vezes muito só, porque você não faz ideia do quanto você pode... esse sofrimento é conhecido por outros. E é exatamente esse espelhamento que te faz se sentir mais acolhido. E principalmente gente que não faz terapia, né? Então, assim, vamos fazer terapia, porque também tem uma coisa nessa série que eu falava o tempo inteiro pro Aru. Fizesse terapia, não tava... se fosse buscar o terapeuta, não estava fazendo... Mas que bom que foi fazer essa série que veio de uma peça de teatro, muita coisa aqui que eu vou... Então vamos entrar na história assim direito, pra gente entender tudo. Mas antes eu queria lembrar da Insider, que está aqui no canal com a gente. A Insider já está fazendo 7 anos de vida e já está fazendo 1 ano praticamente aqui com a gente, com o canal. Só tenho a agradecer e dar parabéns para a Insider. E a gente tem aqueles 12% de desconto
que é só entrar pelo Beto12 ou pelo insiderstore.com.br/Beto Ribeiro, e aí você já garante o descontaço, que eu acho descontaço, 12%. Mas entrou errado não, entrou direto por algum link que aparece bastante. Lá na hora do check-in, é bom, do bodego lá, gente, do caixa ali, na hora de pagar, na hora que você vai fechar a compra, você coloca, tá escrito cupom de desconto, você coloca Beto1212, Beto12, e você já tem os 12% de desconto. E fica de olho porque tem muitas coisas em promoção, então você pode chegar até 27% de desconto no total. Tem umas coisas que eu adoro, né? Eu lembro que eu sou tamanho M, tem essas tech t-shirts aqui que tem vários tipos, tem a tech t-shirt e tem uma outra, eu não sei qual que é uma agora certinho, mas assim, você tem duas, uma que é de modal e outra de viscose. Eu adoro de modal, já contei, por uma coisa emocional, mas eu também tenho as de viscose. Emocional porque foi a primeira que eu ganhei lá no Flow, quando eu fui em janeiro de 2023, foi a primeira insider que eu tive na vida, a primeira insider a gente nunca esquece, não é verdade? Então você tem uma outra coisa que é muito legal, para quem usa camisa, terno, ou gosta de fazer aquele look de camisa e por baixo de camiseta, eles têm a Under T-shirt, que é uma tecnologia muito bacana para você, principalmente quem precisa fechar a camisa, garantir que você não fique depois com aquele cheirão, né? Porque o calor de São Paulo, por exemplo, é um horror, e as pessoas precisam usar terno, não entendo por quê, mas precisam, e aí você garante que com essa Under T-shirt você vai ter mais conforto também para poder usar a camisa, para quem gosta, e tem umas mais regatadas, assim, mais certinhas para quem prefere sem manga, para usar por baixo de camisa como uma segunda pele. É literalmente uma segunda pele. Na Tech T-shirt eu uso o G, nessas daqui eu uso o M, porque eu não gosto de coisa tão grudada em mim, e a M em mim fica muito grudada. Então, porque eu gosto de usar Tech T-shirts mais como uma camiseta por baixo de um casaco. Por exemplo, vai começar a fazer frio, eu vou sair de camiseta e casaco, daí eu tiro e tô com aquela camiseta. Então eu prefiro dessa maneira. Então, tá aí, Insider, nossa parceirona, muito obrigado, parabéns Insider pelos 7 anos e muito obrigado por estar aqui conosco também. Voltando aqui pro Bebê Rena, essa série, ela estreou agora, em abril de 2024, e ela está fazendo estardalhaço no mundo. Com toda a razão de ser. Ela chegou devagar, e eu gosto de coisas que começam devagar, sem grandes promessas, porque ela vai caindo no gosto real das pessoas. Você não foi impactado por grandes propagandas e tudo mais. Porque ela é humana demais. Então vamos começar a contar a história do bebê Rena. Por que tem esse nome? Temos dois personagens, como eu contei. Você tem o Danny, que é o ator real que viveu o inferno de ser perseguido e de ser abusado. Não é pela mesma pessoa, tá? Ele tem uma coisa... São duas pessoas muito... São duas violências que ele sofre de pessoas diferentes, mas eu vou contar cada uma delas, que é o Danny Doom, que é o nome do personagem, Donnie Doom. O Richard Gere, e é tudo real. Então, quando a gente vai contando a história, do como está na série, é o que aconteceu de fato com o ator que faz o personagem Donnie Doom, que é o Richard Gere. Ele é um escocês, ele trabalhava num bar em Londres, um bar numa região central ali, de Londres. Uma coisa que é interessante da série é que ela não vai te revelando de cara as histórias dos personagens, o tal da gênese do personagem. Você entra na série como se você estivesse entrando no bar, como se você fosse um cliente, porque ele está lá, ele é um balconista lá, o garçom, o cara, não é um bartender, mas ele é um cara lá que fica servindo chopp, água, que fica, e lá em Londres o cara já faz o caixa, faz tudo de uma vez, né? Aqui no Brasil tem 80 pessoas, ali é geralmente um cara só fazendo o serviço total, faz o 360. E é um cara de boa, tá lá, é um bar bem machistão, assim, tem dois gerentes que, nossa, mãe de Deus. E sabe o que é muito interessante? Ele fez a série inteira e você percebe que aquelas outras pessoas que circulam tudo são todas reais também, porque tem maneirismos que ele pegou ao longo da vida dele de pessoas com as quais ele conviveu. Isso parece um pouco o meu livro Poder S.A., tá aqui, que fala do mundo corporativo, mas que traz esse tom de realidade com ficção, que é o que a série faz também. Tá aqui, tem o link aqui no descritivo do canal e do vídeo aqui, se alguém quiser. Tá ali, muito obrigado. Porque o que ele faz, o Richard Gere já antecipando também,
Tudo que você vai ver ali é real, mas muita coisa foi ficcionada, exatamente porque ele não quis entregar para as pessoas que também o conhecem quem são aquelas pessoas. Então ele criou maneirismos de pessoas em jeito físico de ser diferente. A própria stalker dele, a Marta, a personagem Marta, a real a gente não sabe quem é, como é, o que aconteceu de fato com ela, mas aqui aparece na série, ele até já li umas entrevistas dele para algumas revistas, que ele diz até o seguinte: não ache que ela é daquele jeito. Ela tem aquela alma, mas não ache que ela é daquele jeito. E daquele jeito seguinte, fisicamente falando, o Donnie, a personagem da série, que é feita pelo Richard Gere, ele trabalha nesse bar. E ele também é um comediante, mas ele é um comediante que você vê que é um comediante travado. É frustrado? Tudo depende, ele é jovem, ele deve ter 29, ele vai fazer de 29 para 30 anos, ele é muito jovem, então a frustração é daquela coisa, pô, não estou dando certo, mas é muito novo, ainda tem muito chão pela frente, mas você vê que ele é travado. E não é que ele é travado porque ele não sabe ser um comediante. Isso é muito legal da série, ele vai te mostrando isso, quando você vai chegando, você vai dizer, esse cara está travado por alguma coisa maior, e você vai descobrir daqui a pouco o que foi. Então ele é um barman lá, um garçom lá do bar, que também tenta a vida sendo comediante em Londres. Não está dando muito certo, ele não está tendo muito sucesso, inclusive ele é pouco gostado muito das pessoas, e inclusive tem alguns vídeos que pessoas gravaram de stand-ups que ele fez, colocaram na internet sacaneando ele no YouTube da vida, e ele fica até mal com essa história, ele quer que as pessoas não vejam, isso é claro, né? Quando eu quero te sacanear, eu descubro uma coisa que te chateia e conto para todo mundo que é o que vai acontecer lá na frente. Então ele está nesse bar. Ele está nessa vida de água morna, que nada sai muito do lugar. E é uma água morna muito só de pontos da vida dele e de uma pseudo-vitrine. Por dentro ele é um turbilhão absurdo, ele está a 700 mil graus. Porque ele, além de tudo, ele mora na casa da ex-sogra. Imagina, ele mora na casa da ex-sogra porque não tem dinheiro para pagar aluguel. E a namorada dele até então deixa ele morando com a mãe dela e vai embora quando eles se separam, e a separação tem tudo a ver com lá na frente. Então ele vive essa primeira fachada dele de um homem comum tentando ser algo que ele claramente não vai conseguir, porque não é porque ele não tem talento, é porque ele está travado. E quando entra nesse universo dele, a Marta chega como uma cliente, uma pessoa que já estranha pela própria natureza. A forma de ela ser, o jeito de ela se movimentar, o jeito de ela olhar. Essa atriz que faz a Marta, ela é absolutamente fantástica. Uma das melhores atrizes que eu vi na minha vida. O fato até de a gente não a conhecer de outras produções facilita que a gente acredite que seja ela de verdade. Ela é uma atriz com produções na Inglaterra, tal, mas não é mundial, eu não vi nada que ela fez. Então você crê, a sensação que você tem é que aquela mulher realmente está passando na rua e eles falaram, você é uma stalker, né? Você é uma stalker, entra aqui e você vai fazer essa série. Diferente do Donnie, que é o barman lá, ela chega com um visual muito, que você olharia de cara para ela pelo jeito de ela ser, ela se senta ao balcão, ela baixa a cabeça e fica ali. Ele trabalha no balcão, ele chega para ela e fala assim, o que você quer beber? Ela fala, eu não posso pagar nada, eu não tenho dinheiro. Ele fala, bom, meu amor, você não tem dinheiro, você não pode ficar no bar, né? Isso aqui é um estabelecimento comercial. E ela fala, ela fica assim, daí ele se compadece dela. Meu Deus do céu, essa empatia que a gente tem que ser às vezes um pouco mais seletiva, porque gente que é maluca, a gente tem que deixar para ter empatia pelo médico, pelo psiquiatra, não pela sua vida. Ele se compadece e fala assim, tudo bem, eu vou te oferecer uma xícara de chá, eu te pago uma xícara de chá. O que acontece? Essa mulher que vive uma vida absolutamente isolada, isso é facílimo de você perceber, que não tem ninguém na vida, que não tem ninguém para chamar de seu, que não tem um vazio emocional, e a gente vai saber também por que tudo isso, ela levanta a cabeça e olha para ele, ela pensa com ela, finalmente alguém me viu. Finalmente alguém pensa por mim, finalmente alguém me oferece uma xícara de chá. Nesse momento ela dá um link, ela pega e olha para ele e se gruda nele. Quando ela olha para ele, ela vê nele, isso a gente só vai descobrir no outro capítulo, mas eu vou explicar porque já explica até o nome da série. Ela vê nele
aquela mesma emoção que ela tinha, que ela explica lá no final, a mesma emoção que ela tinha quando ela era criança, que ela tinha um brinquedo que era uma rena de Natal, com um narizinho vermelho, que era o único bichinho de pelúcia que ela tinha ali quando ela era criança, e era o único laço de afetividade que ela relata ter. Você não sabe quem é o pai dela, você não vai saber, você não sabe quem é a mãe dela, você não vai saber, você não sabe a história de vida dela, você só vai saber dos crimes que ela cometeu como stalker. Agora, de onde veio essa tristeza toda dela, de ela ser o que ela não vai revelar, você não vai saber isso e ninguém vai saber, você só vai saber outras coisas, mas ela fala, porque ela vai deixar muitos áudios, um dos áudios que ela deixa, é ela contando que ela chama ele de bebê, aí ela começa a chamar ele de bebê rena, porque ela fala, você me lembra com a mesma afetividade que eu tinha, que eu dava e recebia, do meu bebê rena criança de Natal. Por isso que chama Bebê Rena, essa série. E ela passa a se comunicar com ele ela é muito doida. Na hora que ele oferece a xícara de chá, ela já levanta e fala assim, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, eu sou tal. E deixa eu contar, eu vou te contar uma coisa. Ela começa totalmente doida. Eu já vi gente fazendo isso, coitada, é risível porque você sabe que a pessoa é mentirosa. Mas você tem pessoas que começam... Ela não pode tomar uma xícara de chá. Ela não tem dinheiro para pagar uma Coca-Cola, mas ela vira para ele e tenta mostrar um poder que ela não vai ter. É óbvio que ela não tem. Ela começa a falar assim para ele assim, não, porque eu sou uma advogada e você sabe que eu conheço muitas pessoas poderosas, olha aqui no celular. E começa a mostrar Tony Blair, começa a mostrar um monte de ministros da Inglaterra. Essa história se passa em 2015 a 2017 na série, tá? É esse período que a gente vai ver na série. E ela, imagina que loucura, ela começa a querer cativar ele por um poder que ela não tem e que ela acha que está enganando. E é óbvio que não está, ninguém ali está caindo na dela. Só que ele se compadece tanto de ela parece ser uma pessoa com muitos problemas emocionais e mentais, não mental, de doença mental, a doença emocional dela transformou numa pessoa doida. Que eles ficam ali naquela coisa de parecer acreditar. E ela enlouquece, porque ela passa a achar que ele é o bebê rena dela e que ele, na verdade, está até dando bola para ele. Nesse ponto, que a gente já tem que entrar numa coisa. Gente, se você começar a perceber que uma pessoa é chata, ela é stalker e tal, não dá bola, não tenha pena, não tem que ter pena, tá? Não tem que ter pena. Não tem. A gente tem que entender o seguinte, você não vai salvar ninguém, essa pessoa que vai buscar terapia. Você não a conhece direito, ela não é sua mãe, não é seu irmão, não é um grande amigo seu. É uma pessoa que entrou agora, uma pessoa insuportável, chata, boba, mentirosa e que já está grudando em você, dá um passa fora. O stalker, diferente de uma outra série que eu vou ainda falar, que é posso te contar um segredo, que há três principais, mas até mais garotas e pessoas começaram a ser stalkeadas por uma pessoa que ninguém sabe quem é, e que não tinha ligação nenhuma com essas pessoas, é enlouquecedor, porque você não sabe a cara, o rosto, nada. Mas muitos stalkers são stalkers da vida da gente, conhecendo a gente, e porque a gente abriu a porta para o vampiro entrar. E aí tem algo que vai acontecer com o personagem do Richard Gere, o Donnie, com relação a Martha, que ele começa a se alimentar. O ego dele, a vaidade dele começa a se alimentar do fascínio que essa Martha, mesmo sendo uma stalker, começa a ter por ele. Vamos lembrar que ele é um ator-comediante. O que um ator-comediante quer? Risos e aplausos. Quer ser visto, quer ser adorado. A pessoa que vai para frente do palco, ela quer ser gostada. Não é questão de ser narcisista ou não ser narcisista. É uma questão, porque se você não quiser ser aplaudido, você não vai para o palco. E ser aplaudido significa que a pessoa gostou de você. É o que a pessoa quer, gente. Ninguém vai para o palco para ser vaiado. Ninguém vai para o teatro para não ter ninguém na plateia. Vamos combinar? Não dá, né? Até eu estou fazendo um vídeo para o YouTube. Estou fazendo, eu quero... Não, quero que as pessoas vejam. Se as pessoas não virem, o que é? Eu fico dando play. Aí eu sou um narcisista maluco. É uma coisa assim, eu monto uma estrutura inteira para fazer um canal para 2 pessoas verem? Não, mas narcisista e burro, porque eu ainda estou gastando dinheiro. Imagina. Então, assim, eu não vou negar até o fato de que eu gosto, sim, de que as pessoas gostem de ver. Então, isso tinha o mesmo componente do Donnie já estava martelando na cabeça dele, porque ele estava tentando ser comediante, não estava conseguindo, ninguém ria das piadas dele, ele era apontado como sem graça.
ela, Marta, saca nele, inclusive, os dois estavam na mesma sombra da frustração. Os dois estavam na mesma sombra de uma tristeza. Ela percebe, é o tal do boi preto, reconhece o boi preto? Ela reconhece nele ela. Porque ela carrega um mundo de tristezas. E ela percebe no olhar dele que ele carrega o mesmo peso. Não pelo mesmo motivo, talvez, mas o mesmo peso. Os dois habitam o mesmo universo da tristeza. Com a diferença de que ele, em princípio, ele vive mais o isolamento da tristeza interna. Ela já deixa transparecer mais a doida que ela se tornou. E ela saca nele isso. E ela começa a ir todo dia ao bar. E todo dia ela chega, tipo, tô cheia de coisas para fazer, porque você sabe, eu sou uma advogada... Ela fala que é advogada. Eu sou uma advogada super importante, eu não tenho tempo. Hoje eu tenho que... Olha, eu me passei só para te dar um beijo, te dar um oi. Me dá uma Coca Zero. E ele, eu te convido a tomar uma Coca Zero. Então, assim, ela volta e ele espera pela volta dela. Porque daquele bar todo, a única pessoa que dá atenção para ele é ela. Só que ela é uma stalker, é perigosa, porque você não vai conseguir controlar um stalker. Nisso, ela começa a voltar, e é muito divertido, porque ela chega 10 horas da manhã e fala, eu vim para ficar 10 minutinhos e estou indo embora. Ela vai embora às 10 da noite. Ela fica o dia inteiro sem tocar na Coca Zero, porque ela sabe, inclusive, que se acabar ela pode não ganhar uma segunda. E ela simplesmente não sai do bar, ela fica o dia inteiro em função do horário que o Dani chega, ela chega. Do horário que o Dani vai embora, ela vai embora. E ela começa a ficar cada vez até um pouco mais ousada. E ela pede, me dá seu telefone. Ele não dá. E ela descobre, porque ela vai lá fuçar por ali, ela consegue chegar no Facebook dele, nas coisas tal, e descobre o e-mail dele. O e-mail, acho que até por um site de trabalho, pôs o nome dele, achou que ele era um comediante, descobre que ele é comediante, e ela começa a achar ele muito engraçado. Ele fala, oi, você quer? E ela tem uma risada. Tem gente que dá umas risadas e acha que isso, a risada, quando é verdadeira, ela é legal. A gargalhada forçada, ela é insuportável para quem está do seu lado, para quem está na sua frente. E eu já convivi que gente que gargalha sem ter graça nenhuma, só para a gente está super junto, sabe assim? Não, a gente não está junto não. Você é chata. Aí, o que ela faz? Ela começa, mas ela entrega para ele a risada, a primeira gargalhada dela, ele gosta. Ele busca isso, ele é comediante, ele quer entreter o outro, ele quer tocar no outro o humor, ele quer fazer do outro uma plateia. E ela ri, então isso já vai atraindo. E ela começa, então, ela vai chegando, ela fica o dia inteiro, ele dá Coca Zero. Então você percebe que ela chega e ele mantém, ele dá a gasolina dela, é a Coca Zero que ela chega e ganha. A gasolina para ela voltar no dia seguinte é a atenção que ele está dando para ela. Ela, em princípio, ela já está mostrando que ela é uma perseguidora, porque uma pessoa chata, que vai todo dia, que não tem porquê, é uma pessoa chata. E ela vai... Só que quando você cruzou a linha com ela. Quem cruza a linha do stalk é o Doni que cruza, porque ele mantém, ele cria o elo de ligação com ela. Até que chega um dia ali que ela consegue achar na internet o e-mail dele. E ela começa a mandar e-mail. Gente, os e-mails dela são uma coisa à parte. Ela começa, e ela não tem o telefone dele, ele não dá o telefone para ela. Porque mesmo dentro dele ganhar a vaidade dele através da admiração dela, ele também não quer aquela mulher para ele, né? Ele não quer ter, em princípio ele não quer ter relação nenhuma com ela. Mas ela tem o atrativo de ser a plateia que ele não tem. E ela descobre o e-mail dela. Gente, ela escreve de um jeito que é muito divertido. Se ela é advogada, ele até uma hora vai entrar na casa dela e vai achar um diploma. Aquilo é falso, óbvio. Ele deve ser uma coisa que ela fez no computador, imprimiu. Uma pessoa que escreve daquele jeito não pode ser nada. E eles traduzem as legendas como se ela estivesse escrevendo em português. Mas é bom. E ela tem uma coisa que é divertidíssima. Ela escreve assim, sent from my iPhone. Quem tem iPhone, quando você manda e-mail, eu nem sei porque eu não mando mais e-mail, pelo aplicativo de e-mail do iPhone. Vai sempre um negócio enviado pelo meu iPhone, que é sent from my iPhone. Só que ela não tem iPhone. Então você percebe, ela escrevia no computador dela
E ela escrevia umas besteiras, mas assim, primeiro são e-mails e-mails divertidos. Ai, eu te adoro, você é incrível e tal. Do segundo já são e-mails mais quase sexuais, querendo, vamos dar uma pegada aí, a gente se ama e tal. Daí depois ela vai descambar uma hora para e-mails agressivos, e-mails perturbadores. Pra você ter uma ideia, essa mulher na vida real mandou 41 mil e-mails para esse homem. Durante 3 anos. Na vida real foi de 2016 a 2019, se eu não me engano. Na série se passa entre 2015 e 2017. Mas a vida real, a Marta da vida real, mandou 41 mil e-mails. Ela deixou, que uma hora ela vai conseguir o celular, ela deixou mais de 350 horas de mensagens. E detalhe, ele guardou tudo. Isso é algo que eu sempre chamo a atenção. Claro, são provas para um crime futuro. Mas no começo, ele não podia ter jogado fora os e-mails? Não, ele guardou desde o início. Então já mostra que ele gostava de colecionar os seus fãs, né? Gostava de guardar cartinha de fã. E ela era a única fã dele. Então, ela no começo começa a mandar. E ela manda sent from my iPhone. Isso, gente, eu gargalhava. Cada vez que e ela às vezes errava. Ela escrevia fone com P, mas era com F. Era uma coisa. Era muito divertido. E os e-mails dela, aliás, tem uma sacada essa série tem uma qualidade absurda de produção, de edição, de linguagem e tudo. E a forma que eles vão mostrando ela escrevendo os e-mails é uma tela preta com uma letra branca. Só que você descobre, principalmente quando você descobrir de onde ela manda, porque ela já entrando nisso, ela é, na verdade, uma acumuladora, uma mulher deprimida, uma mulher, gente, sem futuro emocional nenhum. E ela também não busca terapia. Ela deve ganhar do governo alguma ajuda, porque tem ajuda de governo, principalmente também tem que ter, a pessoa não tem nada, vai o quê? Vai morrer de fome. Ela tem uma ajuda, alguma coisa ela deve ter do governo, e ela mora num apartamento, assim, horrível, mas é horrível, um lugar horrível. Meu Deus do céu. E ela é uma acumuladora. Então a casa dela é de uma sujeira. Como a direção de arte é boa, porque a sensação que eu tenho é que eles pegaram e eles entraram num apartamento de um acumulador. E ela fica escrevendo no computador dela os e-mails. Então o computador velho pra caramba, e ela fica sent from my iPhone. Porque ela quer sempre mostrar algum poder financeiro, algum poder... Bem que ela não tem zero de poder nenhum. Mas aí ela começa a mandar esses e-mails e ele começa a ficar um pouco... né? Ele tenta começar a dar limites, mas toda vez que ele vai tentar dar algum limite nela, ela faz uma carinha de dodói. E ele se condói disso e também fica com medo, óbvio, de perder a sua plateia. Então ele fica muito no bate-a-sopra, sabe? Morde-a-sopra, né? No morde-a-sopra, até que chega um momento que ela fala que vai ser o aniversário dela. E ele fala, que legal, parabéns. Ela fala assim, a gente podia fazer um piquenique nós dois, né? Aí ele fala, vida, mas piquenique é coisa de casal. Ela fala, mas a gente é o quê? Hein, meu bebê Rena? Pra ela, ela já está namorando com ele. E ele, idiotamente, fala pra ela, ok, vamos fazer o piquenique. E ela pega o telefone e fala assim, então me dá seu telefone pra gente combinar. Ela pega e faz assim, olha, ele pega e fala, olha, não vou te dar meu telefone, a gente vai combinando até lá. Ele estava tentando depois chegar, até que chega no dia exato do piquenique, que ela chega com uma cesta de piquenique, a mulher não tem dinheiro pra nada, pra absolutamente nada. E ela chega com uma cesta de piquenique caríssima, com champanhe, isso, aquilo, blá, blá, blá. E ele fala, olha, você está gastando dinheiro à toa, eu não vou pro piquenique com você. Ela fica magoada. Mas por quê? Ele fala assim, porque isso é coisa de casal, não sou seu casal, entende, a gente não é. Daí ela fala assim, mas você me oferece, mas você não quer tomar o meu chá? Porque lembra que ele deu uma xícara de chá para ela? Aí ela fala assim, você não quer tomar o meu chá? Ele fala assim, não quero tomar o seu chá. Ali tá uma conversa sexual, óbvio. E ele pega e ela faz uma coisa para te matar. Aí ele vira e fala, mas eu te convido para tomar um chá. Aí ela fala, então vamos. Aí eles vão tomar um chá numa casa de chá ali perto. Chega ali na casa de chá, ele pede um café. E ela fala, o que você quer? Ela fala assim, eu não posso pagar nada, eu não tenho dinheiro. Aí ele fala, não, tá bom, eu te convido. Ela fala, então peraí,
Eu quero um croissant, uma torta inglesa, uma torta de maçã, um suco de laranja, um suco de beterraba, um vinho, uma ostra, um japonês e um café. Daí a mulher fala assim, que tipo de café? Aí ele fala, descafeinado, porque essa mulher já tá elétrica, você vai dar cafeína pra ela, ela vai ficar louca, né? E ali, ele começa a ficar constrangido, além de tudo, porque ela começa a gargalhar muito alto e chamar muita atenção. E ele é um cara que tem um problema sério de ser visto por pessoas ou de estar em situações que não sejam as sonhadas por ele e as mais hypes, vamos dizer. Ele vai ter grandes problemas por isso. Ele tem vergonha dela. Não por ela ser uma stalker, tá? Mas por ela ser como ela é. E ele fala, para de rir, tá? Ele fala, bom, aí termina esse café aí, horrível. Quando termina isso, ele fala, Marta, acabou, nossa história acabou aqui, vamos parar, tá bom? Olha, você está entendendo do lado errado, para de me mandar e-mail, eu te peço, por favor. Aí ali ele dá um ponto, ele dá um tchau, menina, olha pra mim, atenção, olha, hein, para com isso. E ele pergunta pra ela, você vai pra onde? Na porta da loja lá. Ela fala, eu vou pra lá. Ele fala, e eu vou pra lá. Ele sai andando e ela vai embora, ela não olha pra trás. E ele fala, mas eu quero saber quem é essa mulher. E ele começa a seguir ela. Você vê como virou. Aí ele virou o stalker dela. Quando ele vai chegando, ele vai seguindo, ele chega até essa casa que é na rua, é um predinho, é na rua. E ela mora no térreo, que dá para a calçada. Aliás, é um apartamento que eu não moraria jamais em São Paulo. Imagina, com tudo de vidro na calçada, eu não durmo, né? Não vai dar. Aí, imagina, mais em São Paulo. Mas lá pode ser um pouco diferente. E ele para e começa a olhar a casa. Ali que você, através do olhar dele, que você descobre que ela é uma acumuladora. Porque ele começa a olhar pelas janelas e você vê que a cozinha é um nojo, que ela tem um micro-ondas que ela põe uma comida nojenta lá para fazer, que ela pega essa comida horrorosa e vai para a sala, liga uma televisão. É bem a coisa do solitário pela solidão. Não porque você quer estar sozinho, mas porque você não tem nada e nem ninguém. Põe barulho alto para tudo parecer ter vida. E ela começa a escrever, sent from my iPhone. Só que ele está com o celular, eu achei um pouco exagerado isso, mas beleza. Ele está com o celular lá de fora e toca, ela envia, chega no celular dele e toca tutu, tutu, tutu. E ela ouve da sala. Eu acho um pouco exagerado, porque ela está com a televisão muito alta, ele está por fora de um vidro, mas beleza, ela ouviu. Quando ela ouve, ele sai correndo. Ela manda um e-mail. Seu danadinho, estava ficando me olhando pela janela, percebi então, tá? Já tá com saudade? Ali acabou. Porque ali ele abriu a porta do stalker para o stalker, sendo ele na hora um stalker. E ali vai descambar para tudo. Ele começa, inclusive, se alimentar dela também, das esquetes, que ele vai fazer umas competições de comediante, de stand-up comedy, e ela aparece. E ela começa a rir muito alto. Daí ele começa a pegar ela como claque dele e começa, para sacanear ela, para fazer ela parar, ele começa a ser meio irônico e isso agrada a plateia. E ele ganha inclusive a competição daquele dia. E isso fascina ele, óbvio. Então, ao mesmo tempo que ele não queria que ela aparecesse, para ele era bom porque conseguia, assim, ser o comediante aos olhos dos outros. Vira aquela coisa meio doida da relação que é péssima, mas é boa. Então, e isso vai mantendo. E ela vai ficando cada vez mais louca, mais louca, mais louca, mais louca, mais louca, mais louca. E ela vai mandando cada vez mais e-mails estranhos, uma hora xingando, outra hora amando, outra hora ela vai chegar ao bar, ela vai ao bar e ele tem uma coisa lá em Londres que você pode banir a pessoa, você não pode mais entrar nesse bar. Só que ela tem que ter feito algo para isso. Até o dia que ela entra, porque o que acontece? Tem um momento antes que ela vai seguir ele no Facebook. Gente, a pessoa já é uma chata, te manda já uma cacetada de e-mail, aparece e você vai aceitar, que na época era Facebook, né? Mas você vai aceitar, e o dele era fechado. Você vai aceitar? Ele aceita. E ele aceita pelo prazer de ter um stalker para chamar de seu. Porque para ele era quase o fascínio da celebridade que tem aquela pessoa que o adula para tudo o tempo inteiro. Só que essa mulher entra no Facebook dele e caceteia e vai em todas as fotos que ele tem da vida inteira, mas de tudo. E fica xingando a ex-namorada dele de tudo, fala que ela é feia.
engraçado, que ela fica assim, sua feia. Que é quinta série D, né? Feia, você é feia, feia, feia. E ela fica, Rena feliz, ela fica assim nas fotos, colocando qualquer mensagem para estar lá. Ai, coisa chata. Ai, gente do céu. Olha, gente, eu já adianto, stalker primeiro que eu não vejo essas. Se você quer encher meu saco, sei lá, te bloqueio. Ai, e-mail eu não vejo. Então, se ficar como ela vai começar, eu chamo a polícia. Comigo não vai rolar. É isso que eu digo. Tirando essa série, posso te contar um segredo, que é legal, é boa. É um documentário, na verdade. É legal, vale a pena. É um documentário, mas sério, agora eu não lembro. Eu vou falar dela. Eu já assisti, mas eu vou postergando. Que o stalker era um cara que achou as pessoas online e ninguém sabia quem era. Aí é um perigo, porque você não sabe quem é. Agora é tipo essa Marta aí, que mostra a cara, hein? Cara, voz e escreve. Não dá. Ele pega, então, e ele começa E ele tem uma coisa, ele está saindo com uma mulher trans também. Você ainda não está entendendo muito bem a história da vida dele, porque até então não foi explicado. Só vai ser explicada a vida dele no 4º episódio. Ele está sendo uma mulher trans, muito bonita, a moça, só que ele tem vergonha de ela ser uma mulher trans. Então, ele não a assume e está gostando muito dela, porque inclusive vai acontecer umas coisas que a gente vai descobrir mais para frente, que aconteceram um ano anterior, que é o que detonou nele todo esse travamento do stand-up comedy, esse autoflagelo de permitir que um stalker entre na sua vida e tal, principalmente uma mulher tão insuportável como essa. E essa mulher vai tomando um corpo muito gigante dentro da história toda da vida dele, porque ela começa realmente a perseguir ele demais. Ela descobre onde ele mora. Aí ela tem lá onde a ex-sogra dele tem, ela faz um grupo de culinária que ela bate na porta, ela vai e ele chega lá, ela já está lá dentro no grupo de culinária da ex-sogra, na casa dele, e ela fica, eu vou dormir aqui, daí ele fala, se você não chama o saco, eu chamo a polícia. Então tem momentos que ele vai conseguindo colocar limites, e nesses limites ela começa é muito engraçado. Porque o que é ser um stalker? É eu estar do seu lado ou eu estar ali? Isso foi uma discussão que eu acho que a gente passou e melhorou. Mas vamos lembrar que essa série passa em 2015. Em 2015 era outro jeito de encarar o crime de perseguição. Quando então ela já entrou no Facebook, ela já foi na casa dele, ela já está fazendo escândalo no bar, ele está saindo com essa mulher trans, ela descobre que ele está saindo com essa mulher trans, entra no bar e agride, ele arranca o cabelo, ela arranca o cabelo da mulher, a Marta arranca o cabelo da... Desculpa a tosse, peraí, vou mostrar a Odetinha aqui, ó. O que é? Como diz o Aru, que muito fala, dá bom dia a cavalo, eu falo pra caramba. Então, ela bate na mulher do outro. Bate, mas bate porrada. E essa mulher trans quer, inclusive, fazer um boletim de ocorrência e ele não deixa. Porque ele tem medo do escândalo por ele. Tem medo do escândalo por ele, tem medo também, ele não está querendo que essa mulher vá presa. Mas chega num ponto de perseguição que ele vai até a polícia. Quando ele chega na polícia, é muito interessante porque ali você tem, a polícia ela é retratada como um bando de pateta. Porque na vida real dele, lá do ator, na época, a polícia agiu da maneira que a gente vê na série. Inclusive tem um momento, um dos boletins de ocorrência que ele tenta fazer, é engraçado porque o policial está com uma caneta, assim. Então ele tenta escrever e fala que a caneta não está funcionando, ele parece um tonto. Aí ele fala, é de girar, até pegamos é de girar. Agora escreve. Não, a polícia é retratada assim. O ator, ele se vingou de todas as vezes que ele foi buscar a polícia não fez nada. Mas também ele não levava a materialidade mais possível. Ao invés de ele chamar a polícia no dia que a namorada trans dele... eu tô falando trans, gente, só pra você entender, às vezes que eu vou ter que falar de outras pessoas, eu não vou falar o nome de personagens todos. Na hora que ele tinha uma materialidade absurda. Essa louca dessa Marta arrancou o cabelo da outra, ela está toda destruída no rosto, um monte de gente no bar viu, tem testemunha, tem câmera, tem tudo, tem materialidade, tem tudo. Ele não chama a polícia para falar, ela é uma agressora, prenda!
Ele faz ela não ir à delegacia e diz ele que vai lá para prestar queixa. Ele não conta, ele não leva as coisas mais principais dela. Ele simplesmente, o que está passando uma luz? Ah, é você, Aru. Está passando uma luz aqui, ele está engraçado, está refletindo o seu celular no sol. Acha que era um disco voador, ou um stalker, em luz aqui. Daí o que ela faz? Ele não faz. Então ele chega na delegacia, o policial fala, olha, mas... Ele fala, olha quantos e-mails ela me mandou. Ele fala, mas essa quantidade de e-mail não materializa stalking. À época, né? Eu acho que hoje já. Mas leia esse, um deles era assim, acabei de comer um ovo. O cara fala, mas não tem nada demais esse e-mail. Então não existia na polícia, inclusive, um trabalho para saber como agir e como criar a materialidade, o que é ser um stalker. Ainda não tinha essa conversa toda. Mas ele também não quer, é aquela coisa, ele quer e não quer. Ele sabe que se ele fala uma coisa muito assim, ele é doente mental, o que ele vai fazer? Inclusive o próprio ator, a Marta da série, vai acontecer uma coisa com ela lá na frente. Mas a Marta da vida real não aconteceu nada com ela. Porque o ator, inclusive, não a denuncia porque ele acha que ela é uma doente mental, não tem que estar na cadeia. Ah, me poupe. Então, ele tem, a ausência da materialidade dele não é tão grande, e ele poderia ter usado melhor, porque ele fica nessa coisa também, do querer e não querer. Ele quer ficar com a garota. Ele quer manter a stalker. Mas ele não quer manter a stalker. Isso tudo tem muito a ver com a relação de abuso que ele teve 1 ano antes. Tem uma parte, quando chega no episódio 4, antes disso, assim, quando ela entra no Facebook do Donnie lá, ele começa a ver as fotos que ela marcou ele, que ele comentou. Fotos mais antigas. Aparece uma foto com um ator que é conhecido. Ele fez Mr. Seinfeld, Mrs. Selfridge, série ótima de época. Ele fez, acho que Game of Thrones, ele participa, ele passeia também. É um ator inglês bem conhecido de rosto. Ele fez várias séries, ele fez Downton Abbey, ele fez também. Então, quando ele apareceu naquelas fotos, ele parece rápido. Eu falei, esse ator é famoso, esse ator é importante, cadê ele? Ele vai aparecer no episódio 4. Você vai entender o que acontece com ele, e aqui é uma coisa que eu fiquei muito chocado, palavra que eu detesto usar, mas muito consternado por ele. E me lembrou uma outra série, que é tô ruim hoje, hein? I May Destroy You. É uma série da HBO, uma série da Max, também de uma atriz incrível, fantástica, tal, que ela faz, ela escreve, ela atua nessa série, que é sobre um estupro do qual ela foi vítima. Real. E é quando entra nessa parte, nesse 4º episódio, que você vai entender o que aconteceu com Donnie, você vai perceber o seguinte: o quanto que o abuso, principalmente o abuso sexual, tem um abuso financeiro, tem um abuso moral, tem um abuso psicológico, tem um abuso de tudo. Ele sofre abuso psicológico, emocional, moral e sexual. O quanto o abuso vai transformar a pessoa numa forma de você se autodestruir o tempo inteiro. Isso I May Destroy You mostra muito bem. Isso vai mostrar muito bem também nesta série. No I May Destroy You com uma mulher, aqui no Bebê Rena com um homem. Ele era um ator. Daí você vai descobrindo. Ele é escocês, ele não é da Inglaterra. Ele sai lá na Escócia, ele vai até uma cidade importante ali, que tem um período de comédia, uma cidade que tem umas semanas ali sobre comédia. E ele vai para essa cidade para se apresentar num bar que ele conseguiu fechar, porque parece que todos os bares têm que ter abertura para comediantes nesse período, e ele consegue um bar para ele fazer o stand-upzinho dele lá. Ele chega, o stand-up dele é péssimo. Aí ele chega, e aí era péssimo mesmo. Ele chega nesse bar, não vai bem, óbvio, porque além de tudo era ruim, tinha um potencial, mas ele precisava ser muito bem lapidado ainda. Ele acaba conseguindo ir numa festa VIP onde estão os maiores criadores de comédias de TV e cinema ingleses por ali. Ele acaba conhecendo um cara, que é esse ator, que eu falei que é um ator de barba ruiva, que é um roteirista importantíssimo de comédia. E eles começam a criar uma amizade. É óbvio que aquele cara está com interesse sexual nele. Só que o próprio Donnie, à época, ele era hétero, heteronormativo. Ele
Ele tinha uma namorada, tinha outras coisas e tal. Mas ele cria uma afeição, uma amizade, inclusive por interesse, tá? Com esse cara, porque esse cara é um super roteirista. E ele quer ser roteirista. Outro trabalho que a personagem quer é ser roteirista. Então ele queria ter um mentor que o ajudasse a entrar na indústria, né? Ele queria um QI, um quem indica. E ele vai se absorvendo. E esse cara aparece no stand-up dele e fala, olha, a gente tem que arrumar tudo isso aqui. E ele dirige o stand-up do Doni, que vira uma febre na cidade, porque ele precisava ser mais burilado, precisava ser dirigido, precisava até de cenário. E ele estoura. E esse roteirista, cria uma relação de amizade, de vínculo profissional. E é muito bem dirigida essa série, porque você tem a camada fortemente ali do interesse sexual desse roteirista por ele. Mas não é um interesse sexual pelo emocional, por um sexo, quero transar com ele. Não é um interesse, eu namoraria com ele. Não, é um interesse de violentar ele. O abusador é uma coisa que a gente conversa muito. O abusador, ele quer abusar. Ele não quer ter uma relação. Ele não quer ter uma relação consentida. Ele quer abusar do outro. Ele quer ter o poder sobre o outro de algo que o outro não vai ter. Ele é um sádico. Só que ele não quer uma relação sadomasoquista. Ele quer o sofrimento real e mais puro e genuíno de uma pessoa, que é daquela que não quer sofrer. Esse cara, então, quando o Doni vai morar em Londres com a namorada, na casa da mãe dela, ele, inclusive, entra numa escola de teatro, é muito engraçado, uma escola de teatro muito divertida ali, é bem escola de teatro mesmo. E esse roteirista demora um pouco e chama ele no telefone. Isso é bem cara para ver até quando a isca dele alcança. Na hora que ele liga, o Doni atende, sai do meio da aula e ele corre para a casa do cara. Mostrou para o cara o quê? O poder que ele tem sobre ele. Ele quer tanto falar sobre o roteiro que ele vem a hora que eu quero. Principalmente porque esse roteirista liga para ele falando assim, eu tenho um trabalho para você. Ele falou, vou conseguir entrar, vou conseguir trabalhar, vou conseguir escrever um roteiro. Ele corre para casa do cara. Quando ele chegar na casa desse cara, ele já leva um roteiro. Isso é normal, isso todo mundo faz. Porque ele achou que de repente era o roteiro mais brilhante do mundo e ele seria finalmente descoberto. E o roteiro, geralmente o primeiro roteiro que a gente escreve não é o melhor. Não conheço nenhuma pessoa que conseguiu fazer isso, porque escrever exige trabalho, exige tempo para você desenvolver técnica. Você precisa fazer muitas vezes para você conseguir fazer um bom roteiro. Nesse caso, ele chega e ele já chega esperando assim, meu Deus, você é o novo Ryan Murphy da história. E o cara fala assim, tá bom, eu vou, ele fala assim, me convence, ele fala, é o pitch, que a gente chama no mercado audiovisual, você vai fazer um pitching de, nada mais é do que uma venda para um grupo, uma mesa de pessoas que às vezes não entendem nada para comprar ou não o seu roteiro. E ele começa a explicar o roteiro, o cara vai e tal, daí o cara começa, vamos ver... No primeiro encontro, vamos conversar, e assim, dentro da casa dele. Ele já leva o Doni, o roteirista, para dentro da casa dele, roteirista. Então ele já traz ele para um ambiente mais exclusivo, mais fechado. É um apartamento claustrofóbico, as janelas são fechadas, elas são pequenas, elas são fechadas com cortinas o tempo inteiro, você não tem o externo. Para você ver o quanto que ele entrou no universo desse roteirista. Ele não tem, em momento nenhum, uma janela aberta. É impressionante. Bem decorado, apartamento, então. O cara, né, o roteirista com grana, isso assim. Daí na segunda vez que ele vai, que daí então já marcou, agora estamos, só que ele não falava de contrato, não falava de dinheiro, não falava de nada. Na segunda vez ele pega e fala assim, vamos experimentar, a gente precisa viajar um pouco. Ele começa a introduzir no Doni drogas. Primeiro drogas um pouco mais leves, para ver o quanto que era o limite do Doni com droga, até porque se morre na casa dele ele vai ter um problema, e até onde, porque o que eu tenho muito para você pode ser pouco para mim. Eu, por exemplo, eu bebo vinho, meu filho, para eu ficar, mas eu preciso de garrafas. Droga eu não consigo, não é meu, não gosto de droga, não é para mim, não quero, não gosto do cheiro, não gosto de nada. Por quê? Não me faz bem. Para o Doni, ele já tinha passagem para... Então ele queria saber qual era a dosagem do Doni, então ele introduz um pouco de droga. Nessa primeira droga que eles dão uma viajada, ele pega na bodega do Doni, lá no bodegão, esse roteirista. E o Doni tira a mão dele.
Opa, ou seja, ele não quer. Não sei se de repente ali, se ele com a droga liberasse a coisa, porque o cara gosta de um sexo mais hard. E quanto que poderia descambar para uma relação, mas o cara gosta mesmo de abusar. No momento que o Donnie pôs o limite e falou, não, para, ele fala, desculpa, ele, amanhã no mesmo horário, ele sai como se nada tivesse acontecido. Amanhã no mesmo horário, ele vai introduzir uma droga mais pesada. Que ele vai viajar feito um louco. E aí ele começa quando ele acorda, ele percebe que a calça dele está estranha, que tem coisas no corpo dele mais diferentes. Ele realiza que ele está sendo abusado sexualmente. E o cara não para, porque ele está com o prazer do abuso. Ele vai numa toada cada vez pior. Só que o Donnie volta todos os dias. É aquela pergunta gelada que as pessoas fazem, mas por que ele voltou? Porque o abusador já sequestrou a alma dele. E ele tem na mão uma carta importante para o Donnie, que é o sucesso profissional, que é o que ele quer. E também ele tem a adulação, ele é um cara muito importante e está dando tempo dele para mim. O Donnie passa a se achar importante. Você tem ali uma troca muito forte de emoções muito perigosas, que a emoção da vaidade, são emoções e tem o sentimento da vaidade. A vaidade é tudo vaidoso, é tudo vaidade, gente. Entendeu? Só que além de tudo, o Donnie não está levando nada, porque se ele quer o contrato, se ele quer o trabalho, ele não está levando. Ele só está sendo abusado. E ele volta para casa do abusador. Ele fica voltando, ele volta, até que tem um dia que ele ainda morando com a namorada. A namorada vai para um retiro lá, um retiro não, vai comemorar o aniversário dela, ele não vai, ela fica bem brava, com toda razão. E ele chega num período até que ele ele já sabe que ele está sendo abusado, mesmo fisicamente dói, mas ele se mantém na casa do cara. E nesse dia específico, que não se sabe o que o cara fez, eu imagino que pela cena desfocada que tem, eu não vou falar aqui, de profunda dor. E o Donnie, que toma um banho com muita dor, o abusador, o roteirista, bate na porta e fala, tá tudo bem? Ele abre a porta, ele olha para a cara do abusador e o abusador abraça ele. E ele tá ganho, né? O abusador ganhou. Só que ele ele ainda fica com conjuntivite e tal, não sei o que lá. Quando ele volta para casa da namorada, porque a namorada tá voltando do aniversário dela, ele tá destruído, ele sabe que ele precisa sair desse vício, porque viciou nele não a droga, o abuso. Isso acontece. Quantas vezes a gente volta para lugares, para empregos, para namorados, para namoradas, para amigos, para lugares de abuso? Quantas vezes você está no emprego que você está sendo abusado, não é um abuso financeiro, não é nem um assédio moral, é um abuso de alma, é um abuso daquele teu chefe ou daquela outra pessoa que sabe que você tem muito mais talento que ela e ela consegue te engalfinhar para ela, porque ela precisa de você, e você não consegue sair daquilo, porque até o ruim é confortável. Para sair só uma hecatombe, entendeu? Quantas e quantas vezes, eu estou falando de trabalho, quantas pessoas não ficam na sua vida que você não sabe nem porquê, é um abuso. A gente volta, sim, para os abusadores. Até mesmo os que te machucam sexualmente, como aconteceu com o Donnie. Só que o Donnie, naquela hora, ele não volta mais, ele consegue sair, só que ele já está destruído. E ele passa, isso é muito interessante na série, que ele passa a buscar uma autodepreciação o tempo inteiro, principalmente relacionado ao sexo. Ele não consegue mais fazer um sexo vamos dizer, normal. Ele se vicia em pornografia com... não é que ele gostava, ele passa... A mente dele e o corpo dele se viciaram naquilo. Então ele fica viciado em pornografia, ele transa o tempo inteiro com tudo que é tipo de gente, ele não é mais... começa a se definir bissexual. E ele não consegue mais ter afetividade. Claro que a namorada já deu um pé na bunda dele e tal. E ele não consegue mais ter conexão afetiva com as pessoas. Até porque ele não sabe de quem ele gosta, do que ele quer. Ele já se perdeu nesse universo todo. Nessa hora,
vão acontecer duas coisas não paralelas, mas uma coisa é muito importante. Entra a Marta na vida dele. E aí o que acontece? Quando ele sai daquele roteirista, ele se trava como comediante. Ele volta para um casulo do qual ele já tinha saído. Porque quem abriu a porta do casulo tinha sido o roteirista. Então ele volta para o universo, então ele não sabe mais nada. Ele cai no emprego do bar, você vai entender, que é um bando de machista do lado dele, misógino, porque ele quer contrabalancear tudo que ele está vendo do outro lado com o pior de tudo. Então, ele tem uma balança tão desequilibrada em tudo que ele vai buscar um grupo de homem bobo, sabe? Homem bobo. E entra nessa hora também a Marta, trazendo para ele a adulação à vaidade dele e uma coisa muito forte. Ela, Marta, entende no olho dele que ele foi abusado. Talvez porque ela também tenha sido. E o Doni começa a entrar numa coisa com ela, porque ele começa, inclusive, a pesquisar. Essa mulher, a Marta, ela já tinha sido presa por stalker. Ela é uma serial stalker, como ele chama. Ela está sempre stalkeando alguém. Isso, stalkeou mais 500 pessoas. Foi presa, já foi. Então ele já sabia até do comportamento dela antes até do Facebook. Então ele já tinha elementos sobre a Marta que o impediriam de dar passos importantes, como permitir que ela entre na rede social dele, que era fechada. Que ele tome um café com ela no dia do aniversário dela, que ela fica falando, quando você vai tomar meu chá? Ele tem todo esse universo. E ele traz tudo isso por conta do abuso que ele passou com esse roteirista. Ele busca autodepreciação o tempo inteiro. Isso é comum em pessoas que passam por abusos dessa maneira. Por isso que tem que fazer terapia. É difícil, é pesado, é doído, porque você precisa voltar àquele local muitas e muitas vezes para você se perdoar e se libertar, mas precisa fazer. O que ele fez com essa série é uma terapia dele em tamanho gigante de grupo na Netflix, mas eu espero que ele faça terapia individual com um terapeuta. Acho que é o que todo mundo devia fazer. Então, quando ele pega a Marta traz essa conexão com ele, inclusive pelo abuso, e ela fala, quem te fez mal? Antes da gente saber desse passado dele, ela fala, quem te fez mal? Foi um homem que te fez mal, não foi? Ela percebe, ela lê ele. Isso é fascinante para ele de alguma maneira. Por isso que ele não quer que ela vá presa, por isso que ele não faz tal. Quando a outra... aí ele tem uma coisa assim, ele começa a se apaixonar por aquela mulher trans. Que ele maltrata, porque ele não assume ela, ele quer que ela volte para o armário, uma série de coisas. Quando a Marta briga e bate nela, a Marta fala para ela, você parece um homem. E ele não faz nada, ele não a defende, ele só grita com ela para ela sair. Então tudo isso vai acontecendo ao longo, por isso que não é tão simples nessa série, por isso que essa série é tão boa. Ela não é um stalker que chegou, stalkeou, pegou, matou, morreu, foi preso. Ela são camadas e camadas humanas. E é completamente angustiante, porque tem momentos que parecem filme de terror, de fato. A Marta, nesse momento, também vai servir de uma outra coisa. Olha que loucura. Quando ele está namorando a mulher trans, ele não consegue fazer sexo com ela. Por quê? Ele não consegue mais o sexo normal, de você transar com a sua namorada, seu namorado, você ter um sexo mais tranquilo. Ele está ainda naquela fissura sexual que ele entrou de orgias, não sei onde, aos lugares, e ser violentado. Ele vai em busca de violentadores dentro desses dark rooms e tudo mais. E ele não consegue ter. E a Marta chega a um ponto, essa doida, que dá para ele uma foto de ela de calcinha e sutiã. Ele começa a ter prazer em ver a foto dela. E ele não consegue transar com a namorada dele. O que ele faz? Um dia ele invade a casa da Marta e transa com ela. Ele transa com a stalker. Ele vai ao fundo de tudo, porque assim, por como você transa com aquela pessoa que te faz... Bom, isso liberta, de uma certa maneira, a libido dele e deixa a mulher mais louca ainda. A mulher passa a stalkear os pais dele, a inventar, começa a falar para as pessoas do trabalho do pai, ela descobre o telefone, ela descobre o telefone do pai e da empresa e fala que o pai é pedófilo, é umas coisas absurdas. E ela me doida, porque daí ele consegue uma medida de restrição
contra a Marta. A Marta fica parada na frente da casa dele, falando assim, olha, ele só namora mulher feia, olha, esse cara é feio, ele é feio, ele é um péssimo comediante, ele é ridículo, olha que homem bobo. Ela fica à distância falando mal dele para os outros. Ele não pode fazer nada porque, época, a lei do stalking, isso daí seria o quê? Isso é uma pessoa chata, e chatice, infelizmente, não é crime. Então ela vai entrando, ela não desgruda dele, tem uma hora que você acha que alguém vai morrer. Até que chega no limite, que ela entra no bar, ele fala umas coisas pra ela e tal, e ela quebra um copo nele, é horrível, corta ele e tal. E ele vai fazer no dia que ele ia ser o grande stand-up comedy do dia lá, ele não consegue fazer, óbvio, e ele acaba falando tudo, contando do abuso do roteirista, falando da stalker, falando da vida dele, falando que ele ama uma mulher trans e ele não tem coragem de assumir, ele fala tudo, e isso é gravado por uma pessoa que está na plateia. Essa pessoa que está na plateia soltou isso, virou YouTube, no YouTube viralizou, e aí ele começa com a história dele a ser visto e as pessoas terem empatia por ele e também a ser famoso. Ele começa a ser chamado pelos podcasts, ele começa a ser chamado pelos programas de TV, os principais teatros de stand-up comedy chamam ele, e ele começa a desenvolver uma carreira. E aí essa carreira vai num crescente, até que a Marta aparece de novo falando, porque como ele falou dela no vídeo, ela falou, eu vi o vídeo, agora vou acabar com a tua vida. Tinha acabado de gravar, esqueci uma coisa super importante, vai entrar agora. E o Serra começou, vai ter que ter com a Serra. Gente, como tem obra nesse bairro, uma coisa impressionante. A gente vai que a gente é maior do que isso. Quando ele já está indo lá super bem, do podcast, já virando, ele começa a virar uma celebridade, inclusive, ele começa a entrar num processo de, mas e agora? O que eu vou fazer a mais? Já consegui tudo que eu queria. E ele acaba voltando para a casa da ex-sogra dele, por uma série de motivos, e ele chega nessa casa dela e ela fala, olha, eu deixei no seu armário uma caixa com as suas coisas que você deixou aqui. Quando ele abre essa caixa, ele vê umas coisinhas e tal, ele encontra aquele roteiro que ele parou de fazer com aquele roteirista abusador. Ai, meu Deus do céu. O que ele vai fazer? Ele pega aquele roteiro e ele vai até a casa do roteirista abusador. E o roteirista abre a porta, ele viu o vídeo, ele fala, eu vi seu vídeo, ele fala, tá, e aí... A sensação que você tem é que ele vai enfrentar o abusador, mas ele não vai. Eu tenho comigo uma coisa assim, dizem que você não volta ao lugar onde você foi feliz. Eu não concordo, acho que você foi feliz, você volta. Eu acho que você não tem que voltar para o lugar que foi o seu calabouço. Você não volta para o seu calabouço, você não passa na rua. Para quê? Para que revisitar lugares que são absolutamente... tristes nas suas lembranças. E ele vai enfrentar um cara que o drogou, que o teve na mão e tudo mais. E ele começa a conversar com o cara. E ele não entra em conflito, ele conversa como se estivesse conversando um dia qualquer. O roteirista até fala para ele, você sumiu, eu senti sua falta. Ele diz assim, aí ele fica de novo na vaidade dele. Cara, é uma coisa absurda, porque esse roteirista vira e fala assim... eu tenho um trabalho, você quer fazer comigo? Ele olha para o cara dele e fala, mas dessa vez eu vou te pagar. Aí ele fala, tá bom. Ou seja, ele vai aceitar, ele sabe que ele vai voltar para o seu... Ele vai voltar para tudo aquilo que ele expôs para o mundo quanto doeu nele. Mas ele vai voltar para a mão do seu abusador, porque o abusador sabe que o tem nas mãos. A gente não vai ver o futuro, a gente não sabe. Mas ele sai do apartamento do roteirista e o roteirista deu a volta por cima nele e tem agora confirmação de que o cara o transformou no seu escravo sexual. Então ele vai entrar nesse embate muito forte de que ele foi abusado, mas ele passou a ter prazer em ser, porque ele vai voltar, só que dessa vez ganhando. Chega nesse ponto que aí a polícia até fala, você precisa de algum material a mais. Ele começa a ouvir todos os áudios da Marta, essas 350 horas. De novo eu falo, ele guardou tudo isso? Nossa, mãe de Deus. Eu não guardo não tenho nem espaço para guardar isso. Não tenho espaço na cabeça, quanto mais no computador. Vai me tomar, vou gastar computador com uma maluca. E ele começa a ouvir todos os áudios, ele até cataloga, ele faz catálogo assim de elogio, disso aqui.
E é até o momento que ela liga de novo pra ele grava, ela... Ah, e tem uma coisa que é muito boa, tem uma hora que ele tenta fazer uma isca para ela, para ver se ela cai, e manda um e-mail para ele bem agressivo, que ele precisava de uma coisa assim. E aí ela estava gravando tudo, ela gravou o dia que ele transou com ela gravou as vezes que eles conversaram sempre. Porque como ela já tinha sido processada antes, ela começou a criar provas para mostrar que ela não era uma stalker, ela era stalkeada. Ele se ferra nisso, mas até uma hora que ela liga, deixa gravado, falando que vai matar ele. Aí com isso, ele consegue que ela vá para a prisão, ela vai na hora do julgamento, ela confessa, ela fala que ela stalkeou, fez isso, fez aquilo outro, e ela pega uma prisão de 9 meses. Baixíssima, né? Ele sai desse dia da audiência, inclusive vagando pelas ruas de Londres e ouvindo os áudios dela. E ele entra num bar. Falei pro Aru, na hora eu matei esse fim. Ele entra num bar e ele ouve a gravação de ela falando do porquê chamava ele de bebê rena. Que ela tinha, aquilo que eu contei, que ela tinha um bichinho de pelúcia, que era o único amor que ela tinha, e que ela viu, quando ela viu ele pela primeira vez, ela se lembrou, ela viu nele o bebê rena que ela tinha, que ela teve um dia. E ela se sentiu acolhida por ele, como ela se sentia acolhida pelo seu bichinho de pelúcia. E ele ouvindo isso num bar, ele pede uma vodka com Coca Zero. Ela só pedia Coca Zero, lembra? Ele pede uma Coca-Cola, ele pede uma vodka com Coca. Senta igual ela. E fica de cabeça baixa assim ouvindo. E deixa uma lágrima escorrer. Aí o cara fala, sei lá, 5 libras. Ele olha, ele começa a procurar e fala assim, ai meu, eu deixei a minha carteira em casa. Aí o cara olha para ele como ele um dia olhou para Marta, porque ele tá chorando, tá mal, isso, aquilo. O cara vira para assim, não, tudo bem, essa é por minha conta, fica bem. Ele olha para ela, ele naquele momento vira a Marta da história. A sensação que se tem, é que acho que não vai ter segunda temporada, é que se tivesse segunda temporada, eu gostaria de saber o passado da Marta. Eu gostaria de ver na Marta qual a história dela. Por que ela se torna o que ela se tornou? E principalmente, qual é essa outra história de stalker que ela fez? Talvez tenha isso. Ou ele vai virar o stalker, é aquela história, o cara que abusa foi um dia um abusador? O pedófilo foi um dia um pedofilizado? É esse que não é tão a ferro e fogo, mas nem todo mundo que foi abusado será abusador, mas o abusador foi abusado? Será que a gente vai ver esse tipo de conversa numa próxima temporada? Parece que não vai ter, porque ela é uma chamada de minissérie, mas está fazendo tanto sucesso, e eu acho que essa Marta tem tanta história para contar, que eu gostaria de ver ela saindo da cadeia. Ela não vai voltar a atormentar ele. Ela só vai ficar 9 meses, gente. 9 meses passam assim. Não adianta, entendeu? E tem uma cena muito bonita dele, quando antes disso tudo, que ele vai para casa, porque ela inventa que ele sofreu um acidente e vai morrer. E os pais não acham ele. Ele vai para lá e o pai dele é muito bravo e tal. E aí, só que chega uma hora que o vídeo que viralizou, ele fala dos pais, que os pais não sabem nada. E ela fala, vou contar para os teus pais. Ele corre para casa dos pais dele e fala, eu tenho que contar, gente. Aconteceu isso comigo, eu fui abusado, aconteceu tal. Ele conta, ele chora e o pai revela, muito no intertexto, de que ele também foi abusado. E ele fala uma coisa muito forte, ele falou assim, eu estudei em escola católica. Fica no ar a pergunta, né? A pergunta não, fica no ar o que você quiser pensar. É uma cena muito bonita, é uma cena muito tocante essa também. Só que termina com essa possibilidade de, será que ele agora vai ser um stalker? Não sabemos. É uma coisa pra gente ver. O que eu mais acho interessante nessa série é essa parte de nós nos vermos o quanto que a gente volta para o abusador. O quanto que a gente volta. É uma coisa muito terrível, muito triste. Quanto que a gente se permite viver sob o domínio do abusador. Isso, gente, todo mundo passou por isso. Todos nós. Por isso que eu acordei e falei, gente, eu comecei a lembrar das minhas vezes, né? Eu falei, realmente, a série, ela mexe fortíssimo, é fortíssimo. Uma coisa que é interessante é isso, os dois são vulneráveis, né? A Marta é vulnerável e o Donnie é vulnerável. E essa vulnerabilidade é que acaba atraindo os dois, porque é o autorreconhecimento de alguma maneira, né? Vou ver só se tem mais alguma coisa aqui.
Aqui, são 7 episódios de entre 35 e 40 minutos, super fácil de ver. Falei que a Marta, a verdadeira Marta, não se parece em nada com a Marta da série. E foi considerada a série mais angustiante do ano pela BBC, que eu concordo 100%. E toda a parte real aconteceu entre 2015 e 2018. Na série, para em 2017, fica entre 2015 e 2017. 41 mil e-mails, gente. Haja vontade de escrever e-mail. Eu não gosto nem de escrever o WhatsApp. Imagina escrever e-mail. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. E hoje ela tá por aí, né? A Marta Real tá por aí. Espero que ela tenha visto a série e tenha se entendido, tenha ido buscar alguma ajuda psicológica, porque no caso dela, ela com certeza tem algum problema mental, não da mente, mas a alma transformou numa pessoa muito doida. E essa doideira aí eu acho que tem possibilidade de tratamento, mas é terapia. Não adianta, vai ter que ser. É isso, espero que vocês tenham gostado. Assistam a série, me digam aqui depois se você gostou. Se você já assistiu, me diz aqui o que você achou e me dê aqui outras dicas de série. Eu quis correr porque eu acho que essa série merece ser vista quanto mais porque ela merece. É uma série muito, muito, muito bem produzida, é uma série muito boa. Mas prepare-se, porque esta série parece ser aquela série de humor irônico, bem britânico, bem inglês, mas ela vai ser uma série muito profunda. Não que o humor irônico não seja, até eu acho que ele é demais. Por isso, quando você ri do estranho, é que te faz raciocinar. Então, eu acho que o humor ele é sempre melhor que o drama. Mas é uma série de alto impacto. Prepare-se mesmo. E é isso. Tá bom? Então vamos lá voltar, não estou sabendo como terminar. Então, não se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, faz todas aquelas bodegas, tudo. Acho que não tem making off, acho que não, acho que isso aqui eu fiz na corrida toda. E amanhã tem vídeo e vai ter vídeo, porque aqui a gente não para, é de ter vídeo. Até já. Me poupe, né? Aru, tá vindo uma luz no meu rosto, desculpa, tá refletindo o celular dele lá do sol, tá vindo aqui.